importante entender o sistema da livre convicção ou da persuasão racional. Por quê? Existem outros sistemas que o Brasil adota de modo em exceção. Tá? De modo em exceção. Por exemplo, o sistema da íntima convicção. Anote aí, cuidado, não é da livre convicção. É sistema da íntima convicção. O sistema da íntima convicção, é aquele que não é necessário fundamentar a sua decisão. Imagine que o juiz pudesse decidir de modo em que ele não precisa apontar da onde que ele está tirando aquela decisão. Isso existe no direito brasileiro? Existe. Isso existe no direito brasileiro apenas no que tange ao júri. Então, os jurados, eles decidem de acordo com a sua íntima convicção. Aliás, eles nem sequer podem fundamentar, eles nem sequer podem dizer qual foi a decisão deles. Então, o sistema da íntima convicção é adotado no direito brasileiro? Sim, apenas para o júri. Existe um outro sistema chamado sistema tarifado. Sistema tarifado. O que é o sistema tarifado? É o sistema que alguns países adotam como regra, que é dar a determinada prova um peso correto. Imagine, vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender. Imagine que eu tivesse um valor já pré-concebido para determinada prova. Então vamos supor que eu desse, cada testemunha vale 1. E o exame pericial vale 3. O interrogatório do réu, se ele confessasse, vale 2. O depoimento da vítima, por estar ali envolvida emocionalmente, vale meio. E aí eu pego lá, eu tenho 3 testemunhas, 2 exames periciais, então eu faço quase que uma somatória, porque é um sistema tarifado. Eu já carimbo atrás de cada prova o valor que ela tem para a análise do juiz. Esse sistema no direito brasileiro não é adotado, ok? Esse sistema no direito brasileiro não é adotado. Porém, existem alguns resquícios do sistema tarifado no direito brasileiro que acabam até sendo utilizados. Existem alguns resquícios e um dos resquícios que eu tenho é do próprio artigo 155, parágrafo único do CPP. Lá é um exemplo da utilização do sistema tarifado. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, veja só, o parágrafo único do 155 ele está falando que para provar o estado das pessoas, para provar, por exemplo, a idade delas, é necessário que eu vá até a lei civil. O juiz não pode decidir, o juiz penal não pode decidir por si só, valorando determinadas questões com relação ao estado das pessoas. E aí precisa olhar a lei civil. E a lei civil, então, traz uma forma para se provar esse tipo do estado das pessoas, que é, por exemplo, a certidão de nascimento ou um documento oficial. Um outro resquício do sistema tarifado, que é usado apenas como exceção do direito brasileiro, está no exame pericial, que vamos falar daqui a pouco. O exame pericial, lá no seu artigo 158, o exame pericial no seu artigo 158, para as infrações que deixam vestígio, imagine um homicídio que deixa vestígio, imagine um roubo que deixa vestígio. O artigo 158 ele fala que para provar a existência de crimes que deixam vestígios é indispensável o exame de corpo de delito. É indispensável o exame de corpo de delito. A confissão do acusado não prova, não é suficiente para suprir o exame de corpo de delito. Então veja, se aparecer alguém confessando que matou uma pessoa, se eu não tiver de nenhuma maneira um exame pericial, e vamos falar daqui a pouco sobre a possibilidade do exame direto e indireto, mas se eu não tiver nenhum exame pericial, não é possível suprir esta falta. Então, é um resquício do sistema tarifado no direito brasileiro, porquanto que infrações que deixam vestígios precisam ser provadas mediante exame de corpo de delito. Bom,
acho que você entendeu. São 3 os sistemas para a valoração de provas gerais. O sistema da livre convicção ou da persuasão racional, que é utilizado no direito brasileiro. Mas também existe o sistema da íntima convicção, que é usado no júri. E existe o sistema tarifado, que muitos países adotam esse sistema. O Brasil não adota mais, salvo uma ou outra exceção. O artigo 156, eu vou colocar aqui para você no Teams, ele fala do chamado ônus da prova. Ônus da prova. O ônus da prova é quem tem o ônus de provar. Fala lá o 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. E isto é bem óbvio, bem claro. No direito civil, no direito processual civil, você também estuda isso. É ônus da prova, é o ônus de quem alega provar. O ônus da prova, então, é de quem alega. Agora, cuidado que existem limites para aquilo que chamamos de ter que provar. O que o promotor de justiça, o que a acusação precisa provar? Precisa provar o promotor de justiça? Precisa provar a acusação? Os indícios de autoria e as provas do fato. Provas do fato, indícios de autoria. O ônus de provar que o delito se deu em uma excludente de licitude é da defesa, tá? Então, veja só, quando eu falo ônus da prova, existe um limite para o ônus da prova. Você se lembra que o crime é fato típico, ilícito e culpável. O promotor, ele prova apenas o fato típico. É ônus da defesa provar a excludente de licitude e provar a excludente de culpabilidade. Ok? É ônus da defesa provar isso. Então, quando eu falo ônus da prova, cuidado que o Código de Processo Penal ele é sucinto neste caso aqui. Vamos falar agora sobre os meios de prova. Meios de prova. Meios de prova. Muito bem. O que eu chamo de meios de prova? Meio de prova é a forma como eu pretenderei provar algo. A forma como eu pretenderei provar. Uma coisa é a fonte da prova, da onde que a prova vem, e a outra coisa é a forma, o instrumento que eu pretenderei provar algum fato. Bom, todos os meios de prova são admitidos. Todos os meios de prova são admitidos. Então eu posso provar mediante uma testemunha? Posso. Eu posso provar mediante uma filmagem? Posso. Eu posso provar um crime mediante um documento? Posso. Eu posso provar mediante a confissão da vítima, do réu? Posso. Isso é meio de prova. Todos os meios de prova são admitidos. Vírgula. Meios legais de prova. Meios legais de prova. Todos os meios legais de prova são admitidos. Então não há necessariamente um rol taxativo de meio de prova, de tipo de prova. Nós falaremos na segunda parte da aula sobre as espécies de provas. Vocês vão ver que a gente vai falar de vários. Mas não são só aqueles. Você pode alcançar as provas por vários meios. Mas eles precisam ser meios autorizados. Meios legais de prova. Quando eu falo meios legais, podem ser obviamente estabelecidos na lei ou meios autorizados de alguma maneira pela lei. O que eu não admito, o que não se admite, são as provas ilícitas. Então, as provas lícitas são autorizadas, mas as provas ilícitas não são autorizadas. Se você abrir o seu artigo 157, eu coloquei aqui para o pessoal do Teams, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas mediante violação de normas constitucionais ou legais.
Então, as provas ilícitas são inadmissíveis. E o que são provas ilícitas? Provas ilícitas são aquelas em que houve ofensa à lei material, ou ofensa à lei processual. Então, imagine que, de fato, houve uma ofensa a um fato. Eu forjei uma prova. Claro, isso é uma prova ilícita. Isso é uma prova ilícita. Mas essa prova ilícita, que a doutrina chama também de ilegítima, você pode encontrar a expressão ilegítima, pode ser também quando há uma ofensa a um direito processual. Quando há uma ofensa a um direito processual. Quando há uma ofensa a um direito processual, chamamos de prova ilegítima. A verdade é que essa distinção prova ilícita e prova ilegítima hoje é apenas doutrinária, e o que temos agora é que todas as provas são ilícitas, quando violam normas constitucionais ou legais. Provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo, claro. Acontece que algumas provas não são ilícitas por si só. Algumas provas não são tão fáceis de serem identificadas como ilícitas. Uma prova ilícita é uma prova em que eu forjo uma droga para determinado traficante. Eu coloquei lá uma droga, eu alterei a cena do crime para apontar que ele é o culpado. Isso é prova ilícita. Claro, isso fica claro de entender. E ela deve ser desentranhada. A grande dificuldade está nas chamadas provas derivadas das ilícitas. Provas derivadas das ilícitas. As provas derivadas das ilícitas são aquelas que elas podem até ser verdadeiras, elas podem até ser lícitas, ok? Elas podem até ter acontecido. Só que para chegar nesta prova lícita, o agente policial, ou o Estado, ou o Ministério Público, ou mesmo o próprio juiz, afrontaram normas, eles afrontaram leis. Estes agentes estatais corromperam a lei de alguma maneira e ofenderam tanto o direito material ou o direito processual. E aí eles atropelam, praticam abuso de poder, chegam até essa prova lícita e colocam ela no processo por ser lícita. Bom, o exemplo aqui, bem claro que a gente tem, é a tortura de um criminoso para confessar a prática do crime. Imagine que este criminoso praticou o crime, hein? É criminoso dos bons, aquele criminoso que praticou mesmo o crime. Só que ele é preso, porque há indícios contra ele, é levado para a delegacia de polícia e lá ele é torturado até confessar todo o crime. Bom, ele não inventou. O policial não inventou nenhum crime, não forjou nada, não fez com que ele confessasse coisas que ele não praticou, não fez com que ele contasse aquilo que ele não praticou, não. O criminoso contou aquilo que ele fez, que matou, que roubou, que estuprou, que traficou. Então, o criminoso confessou exatamente aquilo que ele praticou. Bom, você deve estar pensando, se ele confessou, então o que pode ser feito? Abuso de autoridade por policial, mas o criminoso responderá pelo crime dele, né? Não é esta a solução legal. Esta prova é uma prova derivada da ilícita. Ela é lícita na origem, mas ela derivou de uma prova ilícita. É chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso aí, Vanessa. Teoria dos frutos da árvore envenenada. As provas derivadas da ilícita, as provas derivadas da ilícita por conta da teoria dos frutos da árvore envenenada, que é a prova ilícita
por derivação, teoria dos frutos da árvore envenenada, prova ilícita por derivação, ela deve ser desentranhada dos processos e considerada ilícita para todos os efeitos. O que significa que, se você conseguir uma prova que inicialmente é lícita, mas por meio ilícito, aquela prova será declarada ilícita, será desentranhada do processo e você vai perder o direito de condenar e provar que o criminoso praticou o crime por aquela prova. Vai ter que conseguir uma outra prova que não deriva mais desse processo ilícito. É o que fala o artigo 157, parágrafo 1º do seu Código de Processo Penal. São também inadmissíveis as provas derivadas da ilícita. São também inadmissíveis as provas derivadas da ilícita. Imagine lá que você tenha uma invasão de domicílio, uma violação de domicílio para conseguir instalar uma câmera dentro da casa de alguém e lá você consiga provas de que a pessoa está traficando, vendendo coisas. Como você invadiu a casa, instalou sem autorização judicial uma captação ambiental, esta prova oriunda da filmagem deve ser considerada